Olá, queridos aluninhos, sejam bem-vindos ao canal. Eu estou gravando esses vídeos para dar uma ajudinha, aquela mãozinha básica para vocês, para estudar para as provas, ok? Então, esse primeiro vídeo vai falar do nosso primeiro conteúdo do bimestre, que é a região sul do Brasil. Vamos começar? Então, para você que está com dúvida, já pegue o seu caderno, canetas coloridas, marca-texto, tudo de lindo e maravilhoso para a gente começar essa aula. Vai lá. O que nós vamos falar sobre a região sul? Primeiro, nós vamos nos localizar nesse mundo e vamos falar dos estados que compõem a região. Depois, nós vamos falar de população, de gente bonita, de gente feliz. E depois, nós vamos falar da economia. O que é economia mesmo? É aquela coisa que eles fazem para ganhar dinheiro, né? Para ganhar lucro pro país. E depois, por último, vamos falar das fronteiras. Quem são nossos países vizinhos? Vocês sabem? Então, nós vamos descobrir. Vamos começar? Bom, a região sul ela é composta por 3 estados. Primeiramente, o Paraná. O Paraná, ele vai fazer divisa com São Paulo, da região sudeste, e vai fazer divisa com Mato Grosso do Sul, da região centro-oeste. Isso aqui no Brasil, né? Ele é o primeiro estado. E depois vem Santa Catarina. Santa Catarina é o menorzinho e depois o maior, que é Rio Grande do Sul. Eu coloquei aqui do lado os estados e as siglas para vocês não se perderem. A capital do Paraná é Curitiba, de Santa Catarina é Florianópolis e do Rio Grande do Sul é Porto Alegre. Beleza, já sabemos onde estamos. Agora, vamos saber um pouquinho quem são essas pessoas que moram nesses estados? Para começar, a população da região sul ela tem muita presença de imigrantes, ou seja, muitas pessoas de outros países vieram para essa região em diversos momentos. Como vocês podem ver no mapa que está aqui embaixo, ele está separado por cores, olha só. Então, os eslavos, ou seja, os poloneses e ucranianos e russos, são essa corzinha roxa. A gente vai ver presença deles principalmente ali entre Paraná e Santa Catarina. Os alemães, que são essa manchinha amarela, que tem principalmente entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, bem presente em Santa Catarina. Nós temos muitas regiões de Santa Catarina que têm cidades que são baseadas nas cidades alemãs, por exemplo, Joinville. Nós temos a presença de imigrantes italianos, que são a manchinha verde, os japoneses, só ali em cima no Paraná, ó, pertinho de São Paulo, e mista, né? Todos eles juntos, ou outras populações. E por que tem tanto imigrante na região sul? Bom, essa é uma pergunta muito interessante. A gente tem as pessoas que vieram para cá perto do período da colonização, porque como a América é um continente muito novo, todo mundo queria um pedacinho dela, né? Então, muita gente de outros países vieram para cá. Nós tivemos também muitas pessoas que vieram para cá ao longo da história, conforme foi acontecendo guerras, conflitos nos países. Normalmente, as pessoas deixavam seus países e vinham para a América procurando abrigo, né? Para que eles pudessem sobreviver àquela situação. Então, ao longo da história do mundo, várias pessoas saíram de suas casas e foram morar em diversos países diferentes. O Brasil foi um deles. E a região sul é muito procurada pelos países europeus, principalmente por conta do clima, que lá é uma região um pouquinho mais fria, principalmente o Rio Grande do Sul, que está um pouquinho mais próxima do Polo Sul, tá bom? Não que tenha nevascas lá, mas o clima é um pouco mais ameno, né, do que, por exemplo, aqui em São Paulo, que é mais um clima tropical, ou lá em cima, que é mais equatorial, certo? Beleza, falamos da população. Vamos falar agora da economia. Vamos falar de agricultura.
A agricultura na região sul, ela é dividida em duas partes, a policultura e a monocultura. Mas, professora, o que é isso? Beleza, vou explicar, calma aí. Policultura, vamos dividir policultura. Quando a gente pensa em poli, a gente pensa em muitos, tá bom? Muitos alimentos, não nesse caso. A policultura, ela tem muita variedade de alimentos, ou seja, muitos tipos diferentes de alimentos. Então, como vocês podem ver na imagem abaixo, a gente tem uma fazendinha, né, um sítiozinho, e tem vários tipos de alimentos plantados nessa horta. Vocês estão vendo? Então, isso é uma policultura, são alimentos de vários tipos, mas ele é plantado em pouca quantidade. Então, esses alimentos, eles vão gerar uma renda para aquela população que vive ali, certo? Você vai vender no mercadinho da cidade, tá bom? É só interno. E a monocultura? A monocultura é o contrário. A monocultura, ela tem grande quantidade de um único alimento plantado. Então, vocês vão ver na primeira imagem aí abaixo, uma monocultura de milho. Olha o tamanho desse milharal. Quanto tempo você acha que uma pessoa leva para pegar tudo isso de milho? Nossa, ia levar uma eternidade. O milho ia estragar e você não ia conseguir pegar tudo isso de milho. Então, a monocultura, ela tem o auxílio de máquinas, como vocês podem ver na segunda imagem. E também, ela contrata outras pessoas para poder ajudar ela na plantação, no colher o milho, no plantar o milho. Então, você gera empregos contratando essas pessoas e você vende essa grande quantidade de alimentos tanto para outros estados quanto para outros países, o que é um exemplo da soja, do café, do milho, da cana-de-açúcar, certo? Então, retomando, policultura, ela tem grande variedade. E monocultura tem grande quantidade. Não esqueçam. Bom, outra parte da economia, nós vamos falar da pecuária. Olha só que animaizinhos bonitinhos, né? A pecuária, ela vai criar ovinos, ou seja, ovelhinhas, suínos, que são os porcos, e vaquinhas e boizinhos, que são o gado bovino, né? Por que eu disse vaquinhas e boizinhos e não só boizinhos? Porque a gente não tem só o gado de corte, que é aquele gado que vai servir de alimento. Ela tem também o gado leiteiro, né? Que são as vaquinhas que dão leite, que é um mercado muito grande na região sul. O que nos leva a falar da indústria. As principais indústrias da região sul são as agroindústrias. Peraí, agroindústria? Agro é de agricultura, né? Então eles plantam indústrias? Nada disso, aluninho, nada disso. O que acontece? As indústrias que são conhecidas como agroindústrias, elas vão pegar todos os produtos gerados pela agropecuária, agricultura e pecuária, e vão industrializar. Olha só, um exemplo dessa foto aqui para baixo é a indústria de laticínios. Então, o que acontece? Nós temos a pecuária leiteira, que vai criar muitas vaquinhas que dão leite. A agroindústria vai colher esse leite, né? Vai tirar o leite dessas vaquinhas, que não são poucas, então vai ser uma grande quantidade de leite, e vai transformar em produtos derivados. Por exemplo, doce de leite, por exemplo, o leite condensado, o queijo, manteiga, né? E esses produtos vão ser embalados e vão ser vendidos para todo o Brasil e para fora. Então, a agroindústria é a indústria que faz esse processo de industrialização de um produto primário. Nós temos não só a indústria de laticínios, mas nós temos frigoríficos, que são aquelas indústrias que armazenam a carne do gado de corte. Temos vinícolas, que são
as indústrias que fazem o vinho, nós temos aqueles produtos agrícolas que são congelados ou que são enlatados, né? Então tem muitos exemplos de produtos da agroindústria. Bom, falamos de economia, falamos de população e agora nós vamos falar de fronteiras. O que é uma fronteira? Uma fronteira é o limite entre um país e outro, certo? Então, o que pode ser uma fronteira? Ali pode ser uma ponte, pode ser uma rua, pode ser um rio, né? Então, o nosso país, ele é vizinho de 3 países pela região sul. Então, o Paraná, ele vai fazer divisa com o Paraguai e a Argentina. Santa Catarina, somente com a Argentina. E o Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. Olha só. E o que é interessante dessas fronteiras é que as pessoas que moram perto dessas fronteiras, normalmente elas adquirem algumas características na sua cultura, na sua linguagem, que são próximas a daqueles países que são vizinhos. Então a gente tem uma mistura de culturas muito grande. Isso é muito interessante, né? Então, queridos aluninhos, por hoje é isso. Eu espero que tenha ajudado. Se vocês ainda ficaram com dúvidas, podem me mandar que eu respondo. E também falem comigo na sala de aula. Eu não mordo não, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até a próxima.